Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Essa é uma previsão para o signo de Libra, última leitura do mês de julho de 2026. E essa leitura também é para o ascendente lunar ou Vênus em Libra. Librianos, librianas, eu vou começar pela energia que vai estar influenciando esse período para vocês, tudo bem? Ok. Libra, esse será um período para vocês na qual vai ter muito pressentimento. Chamem de premonições. Tanto em relação a como você sente sobre si ou sobre uma determinada situação. Às vezes você vai despertar no meio da noite com várias ideias. Às vezes você vai despertar no meio da noite com sonhos que pareciam até ser muito realistas. E nisso tudo mora um sentido de algo, nisso tudo mora uma mensagem. Durante o dia a dia, você pode ter pensamentos recorrentes, porém são pensamentos que podem gerar ou não uma leveza, é claro, mas você vai perceber que tudo está levando sempre para a mesma coisa. Então, às vezes você vai ficar muito pensativo ou pensativa em alguém, você vai sonhar com essa pessoa, você vai ter situações se desenrolando com essa pessoa nesse sonho ou naquela sensação que você está tendo, você vai sentir alguma coisa e de repente chega alguma notícia, de repente essa pessoa reaparece. Isso eu estou citando se for a questão for uma pessoa, mas pode ser um pressentimento que você tenha sobre o seu trabalho, um pressentimento que você tenha sobre um propósito de vida. Mas eu digo com muita firmeza a vocês que existe alguma coisa para ser prevista. Existe algo que acontece e você já está recebendo sinais a respeito. Né? Já tem assim uma sensação, sonhos que podem estar acontecendo para alguns. É a energia desse momento para você. Eu diria assim que pode ter até reencontros com algumas pessoas que já partiram. E é como se essas pessoas também viessem como os mensageiros ali de alguma maneira. Energia complementar, Libra. Tem a energia de Mercúrio. Mercúrio, ele representa a comunicação, representa a tecnologia, os aparelhos eletrônicos, representa todos esses meios de expressividade e de comunicação que existe. Mercúrio está retrógrado em Câncer, creio eu. Acredito que Mercúrio fica retrógrado até o dia 23 de julho. Provavelmente vocês vão estar assistindo essa leitura no dia 23 de julho. E é quando é o último dia, né? Então, fala sobre ter atenção nessas comunicações. E essas revelações, elas podem vir para vocês como senhas, como numerações. Também fala sobre, às vezes, uma palavra-chave que é importante vocês prestarem atenção. A comunicação aqui, ela fala sobre essas alterações, as coisas mudando rapidamente aqui e passando a fluir melhor. Se antes você não estava entendendo muito bem o que alguém estava tentando te dizer ou não estava entendendo muito bem os sinais, você vai perceber que daqui em diante as coisas elas ficam mais evidentes. Energia espiritual, um novo caminho se abre, Libra.
Provavelmente tem algo novo te esperando aqui. E isso pode estar entrelaçado aos seus sonhos, a algo que você gostaria de realizar. Alerta. Alerta para esse período. O alerta ele está relacionado com família e também fala sobre crenças. Possivelmente, Libra, as crenças que você mantém podem ser algo que impeça você de trilhar um novo caminho ou que faça você duvidar das suas próprias percepções. O que eu gosto de citar muitas vezes como um exemplo é uma crença, por exemplo, assim, às vezes você veio numa família onde a maioria da família é católica e às vezes você tem um sentimento, uma certa afinidade ali com uma outra religião. E talvez nesse outro segmento você se sentiria mais livre espiritualmente, talvez nesse outro segmento você entenderia melhor a sua sensibilidade, ou melhor, sensitividade, a sua intuição. Só que você tem a crença talvez de que se você deixar, por exemplo, o catolicismo, Deus vai te punir, ou a sua família vai te deserdar, seja o que for. Então você acaba permanecendo nessa mesma questão, essa mesma crença, com essa mesma ideia, e isso impede você de seguir ou conhecer novos caminhos. E às vezes caminhos oferecidos pela própria espiritualidade. Crenças pode ser outras coisas também, né? Às vezes eu tenho um pai, uma mãe que nunca me tratou bem, mas eu acredito que eu tenho que viver a minha vida inteira para eles. São tudo crenças, tá, Libra? Tudo aquilo que faz você permanecer no sofrimento, na ignorância do ser ou na infelicidade, não é aquilo que uma força divina gostaria para sua vida, não é aquilo que vai fazer você evoluir ou ser alguém grande, mas não digo grande acima dos outros, digo ser grandioso na sua própria essência. Crenças, ela só limita ideias, limita desejos, limita quem você é, limita o próprio espírito. Então fala sobre essas crenças no alerta, mas também pode se tratar aqui de família. Às vezes problemas com a família interferindo em algumas situações. Vamos seguir. Como que está a percepção das pessoas em relação a você, Libra? Como está a percepção das pessoas em relação a você? As pessoas veem você como alguém bastante receptivo, uma pessoa muito educada, uma pessoa que tem a sua serenidade, mas que tem um comportamento apropriado para aquele local, para aquele ambiente. Uma pessoa bastante eficiente, profissionalmente falando. Então, até se você não está trabalhando, esse é um período muito bom para você se candidatar em vagas, para você conversar com outras pessoas sobre oportunidades de trabalho, para processos seletivos, porque essa é uma energia muito convidativa, é uma energia bastante interessante. E também fala sobre a atração aqui, né? Então vocês estão mais atraentes também. Energia psicológica. Energia psicológica fala do senso justo. É assim, Libra. Às vezes você tinha ali uma ideia de, por exemplo, assim, por mais que alguém esteja me tratando de tal forma, eu não vou fazer a mesma coisa, eu não vou me igualar, ou seja o que for. Só que no momento presente, é como se você estivesse agindo de maneira justa, pelo menos no que você considera justo. Então,
Diante a duas situações, você pesa ali no seu pensamento o que vale a pena, o que não vale, o que é certo de ser seguido, o que não é certo. Aqui não é uma energia que fala sobre meio termo. Ah, não, eu vou relevar isso. Ah, não, eu vou deixar isso, depois resolvo. Não, aqui é assim, você fez algum erro, você cometeu algum erro, você tem que ser punido por esse erro. De alguma forma, existe um senso justo aqui, ele só não pode ir para o lado muito radicalista, mas se manter do jeito que está nesse ritmo é bom. Mas é importante dizer assim, isso eu sempre deixo muito claro quando sai essa energia de justiça. O que é justo para mim pode não ser justo para você. As coisas que eu luto, as leis que eu sigo, pode ser que para você não sejam válidas. Então, por isso é importante você saber se aonde você está aplicando essa justiça, se é conveniente, se não é, se é alguma coisa que agrega, se não é. Energia emocional. Energia emocional fala assim, de você seletivo ou seletiva emocionalmente, mas assim, você busca a verdade emocional. Então, se você estiver desenvolvendo, seja uma nova amizade, começou a conhecer alguém, ou já está numa relação, mostra sempre você buscando, não é buscando a verdade emocional em si, mas zelando por isso, né? Então você está zelando pela verdade dentro dessas relações. Aonde você sentir que emocionalmente não há verdade, você está cortando essas relações da sua vida. Energia espiritual. Fala sobre trocas. Se em algum momento a sua energia enfraquecer, a sua espiritualidade, ela entra em ação, ela fortalece você espiritualmente. Existe aqui mentores, guardiões que estão ajudando você a progredir nessa existência. São energias que respeitam o seu tempo e espaço das coisas também. Então tá fluindo de uma forma muito igual. Você consegue sentir de uma maneira exata o que o seu espiritual está transmitindo. Energia do alerta. A energia do alerta, ela fala sobre uma dificuldade que você está tendo de se afastar emocionalmente de uma outra pessoa. E aqui, como eu falei, pode representar alguém da família, ou pode ser que essa pessoa, tá, também tenha ali uma dificuldade de se afastar emocionalmente de alguma forma. Fala sobre codependência emocional. Fala sobre questões de prisões emocionais aqui. Então, se essa é uma pessoa da sua família, você não está conseguindo se desapegar. Ou pode ser uma codependência por parte dessa pessoa ou por parte de vocês. Assim, se for alguém que você se afastou recentemente, é como se eu tô ali distante da pessoa, mas eu não consegui esquecer a pessoa, eu não consegui não procurar a pessoa, não vigiar essa pessoa, né? Então pode estar partindo tanto de alguém quanto de vocês. Agora, se isso for uma crença, aí eu volto naquele sentido. Você pode estar preso ou presa emocionalmente numa situação, você não consegue ver, às vezes, o seu valor, você não consegue ver a sua genuinidade, porque você não consegue desapegar de uma situação aqui. Mas tem uma outra energia aqui, tá, Libra? Alguém que você não conseguiu se afastar completamente, eu diria, de uma parte emocional.
ou se em alguma ocasião essa pessoa está casada ou se casou, ainda isso, ou se você se casou, alguém ainda não consegue se desligar dessa outra pessoa de alguma forma. Como que você está lidando com as pessoas do seu entorno? Fala sobre não arrependimentos aqui. Seja a maneira que você trata o outro, a maneira como o outro te trata, é como se não tivesse espaço para você ficar lamentando isso, ou se você trata alguém de tal forma, você não cria espaço para ficar lamentando, chorando pelo que se perdeu. Porque como a sua mente está num senso de justiça aqui, possivelmente você acredita que a maneira que você está tratando a situação é a maneira justa, é a maneira mais correta possível. Então, por que me arrepender se eu acredito que estou certo, que eu tenho razão naquilo que eu estou dizendo ou naquilo que eu estou fazendo? Então, as pessoas elas podem também perceber isso, que você não está se lamentando pelas coisas, que você não está se desculpando por alguma coisa, e talvez eles queiram que você faça isso de alguma forma, mas é como se você não estivesse se lamentando, né? Você não está voltando dos lugares arrependido ou arrependida, você teve uma boa ou uma má experiência. Você está entendendo assim, bom, eu tenho maturidade suficiente para entender que nem sempre eu vou ganhar e nem sempre tudo vai ser flores, né? Então é como você está lidando ali com os demais. Como que você está lidando com esse pensamento de agir de forma mais justa? É interessante porque tem alguma coisa que ao mesmo tempo te deixa, faz com que você se sinta preso ou presa. Você sabe o que você precisa fazer, você sabe como você deve agir, mas às vezes você acaba se deparando com algum tipo de obstáculo ali. E tudo bem. Mas você sente também que quanto mais justo você for ou justa numa situação, mais rápido você se libera de prisões mentais aqui. Só que eu falei, pode sim acontecer de ter alguma barreira, algum obstáculo, às vezes alguém que você gosta, que faça você mudar de ideia ou cria essa barreira mental aqui. Como que você está lidando com a questão emocional? Se tratando da parte emocional aqui, Libra, eu vejo assim que você está tentando compensar o tempo perdido ou o tempo que você poderia ter perdido com alguém. Essa é uma energia que também fala sobre reconciliação, tá? Então tem possibilidade de reconciliações nesse período também para quem está aberto a isso. Mas é uma energia que fala assim, bom, existe coisas acontecendo e alguém te deve algum pedido de desculpa ou alguém quer se aproximar com uma certa reconciliação. Em outras ocasiões aqui eu diria, mas talvez alguém tenha ganhado consciência do que sente por uma outra pessoa. Mas é aquilo. Você não está indo atrás de ninguém. Se alguém fez alguma coisa, você espera que essa pessoa peça desculpa, que ela reconheça o erro, mas eu não vejo uma atitude sua de ficar procurando, seja em qualquer tipo de relação aqui. Como que você está lidando com a questão espiritual? Aqui também tem uma sensação, vou embaralhar novamente, Libra. Aqui também tem uma sensação na parte emocional que eu acho importante mencionar, que tem alguns julgamentos que estão sendo feitos também. Né? Então você está julgando algumas coisas emocionais ou julgando os sentimentos de alguém aqui também. Como que você está lidando com a questão espiritual? Me parece
que houve aqui algum desgaste, né? Fala muito sobre você ter sentido às vezes algum tipo de traição, ou sentir que você passou por um período extremamente difícil, ou você teve que sair de alguma situação espiritualmente conflituosa. E você teve opções aqui, né? Como se essas proteções espirituais tivessem te dado opções para que você pudesse melhorar algo. Mas se tratando de como você está lidando com as coisas, tem uma sensação aqui de traição ou de decepção. É assim, Libra. Talvez você acredita que o caminho que você escolheu espiritualmente é um caminho de sacrifícios, é um caminho difícil. E não precisa ser, né? Mas talvez você criou uma consciência de que é assim. Então, para você, fica sempre difícil de entender algumas coisas ou porque algumas coisas acontecem espiritualmente. Então, hoje, diante a condição na qual você se encontra, o caminho que você optou seguir, ou a família que você nasceu, ou as amizades que você tem, existe alguma coisa nesse momento que machuca, existe alguma coisa que você está buscando uma resposta. Como se você estivesse tentando entender por que eu estou passando por isso, ou por que eu passei por isso, ou por que eu tive que lidar com isso, sendo que eu sou uma pessoa tão devota, sendo que eu sou uma pessoa tão dedicada, sendo que eu sou uma pessoa tão bondosa. Mas por que esse sofrimento ainda aconteceu comigo? Porque diante de todas as vezes que eu tive uma hospitalidade, de todas as vezes que eu fui generosa, de todas as vezes que eu tirei de mim para dar para o outro, porque no momento que eu mais precisei, eu não recebi esse auxílio? Então, para alguns aqui, pode ser que alguém não esteja conseguindo finalizar um ciclo, deixar uma situação para trás. Isso costuma ocorrer com muitas pessoas que passaram recentemente ou que vieram de um tempo também, não tem tempo, na verdade, para isso que eu vou falar agora, de uma situação de luto. Às vezes uma pessoa que perdeu alguém querido, às vezes alguém se culpa por essa perda, e talvez é uma pessoa que se considere que foi muito boa, mas na hora que precisou, que foi na hora de salvar aquela pessoa, ou na hora de cuidar daquela pessoa que a outra pessoa tanto ama, não deu certo. Então, assim, pode ter questões de luto aqui, porque fala sobre coisas que ainda estão guardadas, coisas que ainda não foram esquecidas. E não precisa ser necessariamente um luto, às vezes alguma coisa que te aconteceu que você não queria que acontecesse, e aí você fica tentando buscar resposta para entender por quê. Por que foi assim? Por que tá dessa forma? Mas tem opções, tem oportunidades aqui. É que o luto, Libra, não tem como uma pessoa, a não sei que seja uma pessoa extremamente fria em tudo, mas não tem como uma pessoa continuar sendo quem ela é depois que ela perde alguém. Parte dela se perde também. Como que você está lidando com a questão do alerta ali? Fala sobre ruptura. Pode ser tanto essa ruptura de crenças, né? Quando cai sua ficha que você fala, poxa, preciso deixar isso. Ou pode se tratar, né, dessa ruptura em relação a você e essa energia, né? Quando quebra ali o vínculo, o contato. Implementa mais uma para mim, por favor. Pode se tratar realmente de uma outra pessoa, como se... Assim, essa parte do alerta que eu acho que é importante mencionar.
quando fala sobre essa ruptura, alguma coisa que acontece, que está fora de um controle humanamente falando, né? Vamos dizer assim, uma catástrofe natural não tem como ser prevista, digo assim, não tem como você impedir, Libra. Ela acontece, é a força da natureza em ação. Às vezes, alguma coisa que acontece com uma outra pessoa, às vezes não estava no teu controle resolver aquilo, talvez você não tinha conhecimento para resolver aquilo, ou você não tinha experiência para aquilo, ou você nem podia de fato tocar naquilo. Então, eu sinto aqui que tem coisas que você deixou de viver, ou coisas que você pode passar a deixar de viver a partir do momento que essa finalização acontece. Eu vou ser bem direta. Essa desestrutura, ela não é uma coisa fácil, não é uma coisa que você só vai engolir o sentimento e pronto. Pode vir você a fazer uma autoanálise sobre si muito profunda em relação ao que está acontecendo, em relação a como você está se sentindo. Aqui tem que quebrar uma crença, porque isso está impedindo você de fazer o que é certo, às vezes até para si mesmo. Muito bem, vamos seguir. Vou falar para vocês agora, Libra, os signos que se apresentaram aqui nas suas leituras, na sua leitura. Na parte externa, não veio nenhum signo. Na parte dos pensamentos, Libra, veio outra energia de Libra. Fala muito a respeito de, às vezes, uma sensação de que tem muitas coisas sendo ditadas, muitas regras sendo colocadas. Ou você pode sentir que você está lidando com uma pessoa que cita muitas regras e que parece que você não consegue viver livre, ou você não consegue fazer nada para si sem ter que consultar essa pessoa ou sem ter que dar algum tipo de satisfação. Pode ser também que alguém se sinta assim, mas aqui é uma energia que fala assim, bom, existe um lado metódico tão forte aqui que em vez de estar ajudando, está prejudicando a relação com o outro e fazendo com que tire a liberdade completamente de uma outra pessoa. Né? E não ter liberdade aqui é uma coisa extremamente negativa. Então a pessoa não consegue sair para fazer alguma coisa, a pessoa não consegue gastar o próprio dinheiro porque sempre tem que ficar avisando outras pessoas do que está fazendo, ou alguém específico. Na parte emocional, eu tenho energia de Gêmeos. Gêmeos é uma energia que está tentando conciliar as coisas com você, Libra. Gêmeos é uma energia que está tentando ser honesto ou honesta em relação a como eles estão se sentindo ou em relação ao que está acontecendo no entorno. Então eles vão falar a verdade para você do que eles querem, do que eles sentem. E eu vejo assim que tem alguma coisa nessa conversa na qual eles expressam uma enorme preocupação com a relação de vocês ou com o laço que vocês criaram aqui. Na parte espiritual, eu tenho energia de Escorpião inversa. É interessante que tanto no alerta quanto no espiritual, eu tenho energia de Escorpião de formas diferentes, mas já vou chegar lá. Na parte espiritual, eu tenho uma energia de Escorpião inversa. Em algum momento, você poderia ter acreditado numa tese ou acreditado numa situação de que você e essa energia viveria algo a mais, né? Ou essa energia de Escorpião pode ter pensado isso. Libra é minha alma gêmea, Libra é uma coisa que eu vou viver pro resto da vida, Libra foi uma pessoa de outras vidas. Só que pelas decepções que aconteceram, ou por essa pessoa hoje não fazer mais parte da sua vida, ou você não fazer mais parte da vida dessa pessoa, eu vejo assim que alguém carrega uma energia muito negativa sobre essa relação.
É como se alguém tentasse até buscar outras opções, mas sempre se pegasse nesse rompimento. Então, vou colocar um exemplo. Isso aqui é um ex. Às vezes, no início, vocês sentiam que vocês estavam muito conectados, que um era a pessoa certa da vida do outro. Só que talvez houve traição por parte de alguém, houve mentiras por parte de alguém, e houve a finalização dessa relação. Hoje, por mais que alguém tente buscar, a pessoa que traiu, tá? A pessoa que traiu tenta ter outras opções, tenta conhecer novas pessoas, mas sempre volta a pensar naquele relacionamento que tinha com a outra pessoa. E essa pessoa não consegue seguir em frente. Então pode ser você, Libra, pode ser a energia de Escorpião, que não está conseguindo seguir em frente. Tá muito pensativo, tá sentindo falta, tá mandando energia. Pode haver até uma questão aqui da outra pessoa conseguir sentir a energia que está sendo captada aqui. Mas alguém não superou. Se você perdeu essa pessoa de outra maneira, né, uma pessoa que veio a falecer, depois desse falecimento a pessoa nunca mais seguiu bem, né? Teve outras opções, mas nunca se envolveu diretamente, carrega essa dor da perda até hoje. Tudo bem? Na parte do alerta, eu tenho Escorpião, Câncer, Peixes, Áries e Touro. Então, vou falar primeiro desses signos. Tem alguma coisa, alguma notícia, alguma coisa que chega de repente para você em relação a essas energias. Não é uma coisa nova, não é uma coisa que você já esteja acostumado ou acostumada. É uma notícia, é uma mensagem que, assim, pode ser uma decepção, uma grande decepção, uma grande desilusão que você tem. Pode ser, por exemplo, um baque emocional que você leva ali sobre o que aconteceu, o que essa pessoa fez. Então, assim, eu sinto que isso quebra de uma vez por todas a visão que você tinha em relação a essa pessoa ou de quem ele ou ela é. Você se dá conta de que talvez você tentou manter uma certa familiaridade com quem não era nada familiar, vamos dizer assim. Imagine só, você está numa relação, não que isso vá acontecer, tá, Libra? Eu só tô colocando um exemplo aqui. Você está ali numa relação e de repente você tem maior respeito pelo seu parceiro, parceira, uma pessoa que você jamais imaginaria qualquer coisa negativa. E de repente ele te agride, ou ela te agride. E você leva um baque, um choque emocional, porque era uma coisa que você jamais imaginaria daquela pessoa. Tá? Não que isso esteja acontecendo, é um exemplo que eu estou citando aqui para energia. Então tem alguma coisa nesse sentido. Vocês também podem estar lidando com uma figura paterna, pode representar um chefe ou alguém de autoridade que talvez você estava esperando ali, que essa energia talvez fosse ficar do seu lado, que fosse uma energia exemplar, né, que fosse uma energia de respeito, mas de repente essa energia faz alguma coisa e você descobre que essa pessoa não era nada daquilo, né? Então, por exemplo, se é uma autoridade, você fala, poxa, que autoridade corrupta. Se é um pai, nossa, eu jamais imaginaria que meu pai estaria envolvido com isso. Se é um chefe, jamais imaginei que meu chefe estaria desviando coisas aqui. Então, são o que está saindo aqui na energia para vocês. Tudo bem? Bom, então é isso, Libra. Muito obrigada. Que vocês tenham um bom período. Fiquem bem e que dê tudo certo para vocês. Tchau, tchau, Libra.